Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Recentemente muita gente viu, esse vídeo aqui sobre canal Dark de Histórias, questionou um pouco sobre eu não ter trazido ali um roteiro completo, só ter feito um roteiro um pouco genérico ali, E isso se deve ao fato de eu já ter feito também esse vídeo aqui sobre o roteiro. Mas aqui eu acabei trazendo também um conteúdo um pouco mais técnico, Então, para conseguir ajudar vocês, eu trouxe também um vídeo de como desenvolver um roteiro para um canal Dark de Histórias. É um roteiro grande, de 15 a 20 minutos ali, e que não fica tão pequeno como aquele que eu fiz, só para demonstrar como fazia um canal de histórias, certo? E aí, por isso, eu trouxe para vocês esse vídeo hoje aqui. Vamos direto ao chat GPT e como que a gente pode ter ideias de história? A gente pode pedir ao chat GPT para ele trazer ideias de história. A gente pode pegar em canais gringos inspirações de ideias. O ideal é você não copiar a história inteira, mas se você quiser usar histórias para você poder modelar, você consegue também. E aí, pessoal, como que hoje qual o método que eu vou usar para tá ensinando a desenvolver um roteiro para um canal de histórias? Eu vou modelar. Eu vim aqui nesse canal Amor Verdadeiro e Outras Fábulas e eu tava olhando várias histórias aqui. Eu não vou olhar uma a uma com vocês, senão tomaria muito tempo, mas eu já separei uma história que foi essa aqui. Aí o que eu fiz? Capturei essa thumb, subi aqui no Google Tradutor a imagem para poder ver a tradução, que fica a seguinte: a esposa convenceu o marido deficiente a vender a casa para conseguir dinheiro para sua reabilitação. O homem ficou chocado com o que aconteceu depois que a casa foi vendida. Então aqui a gente já tem meio que uma sinopse de uma história. Mas calma, a gente ainda não vai fazer isso. A gente sempre pode, eu vou tentar mostrar para vocês como que eu uso a minha criatividade para escrever uma história ainda diferente. Eu não vi a história, não vou modelar ela diretamente, só estou modelando o título para escrever uma nova história. Mas a gente pode fazer ainda um pouco diferente. Vamos colocar aqui, atue como um autor de novelas e escreva uma história emocionante que prenda o espectador até o fim e tenha um grande plot twist ou revelação no fim para gerar um pico de emoção ainda maior, certo? Até o fim com reviravoltas e tenha um grande plot twist ou revelação no fim para gerar um pico de emoção ainda maior. O tema da história é... E aí a gente vai colocar o tema. E aqui a gente tem esse tema aqui: a esposa convenceu o marido deficiente a vender a casa para conseguir dinheiro para sua reabilitação. O homem ficou chocado com o que aconteceu depois que a casa foi vendida. E aqui a gente já pode começar a mudar um pouquinho também. A gente não sabe como que é a história original, Eu não peguei a história original, aqui eu só estou usando o mesmo título, mas eu posso dar uma modificada ainda maior. Por que não colocar o marido? Então eu já inverti o sexo aqui dos personagens. O marido convenceu a esposa deficiente a vender a casa para conseguir dinheiro para sua reabilitação. Aí a gente coloca: a mulher ficou chocada com o que aconteceu após a casa ser vendida. E aqui o que a gente já espera? Que houve uma traição ali, certo? Então a gente já vai colocar que há uma traição, porque o chat GPT pode não entender. Porque, por exemplo, a gente pode achar aqui que o marido fez uma surpresa para a esposa, mas provavelmente o tema da história não é esse. Então o chat GPT pode fazer várias interpretações. Ainda vou botar aqui: traição. Pronto, aqui eu já sei mais ou menos o tema da história que eu quero. E aqui eu vou pedir ele para fazer a história. E aqui ele escreveu até em capítulos. Eu não gosto muito quando ele escreve em capítulos, mas a gente vai analisar a história do começo e vai fazendo ela de acordo com o que ele colocou aqui. Depois eu vou fazer ela em texto corrido, que fica mais fácil. A gente vai colar no Word. Galera, olha só quanto que eu faturei nos últimos meses em apenas um dos meus canais aqui no YouTube. E sem dúvida, para chegar nesse resultado, eu tive uma grande contribuição da Channels, que é a melhor comunidade para você aprender YouTube hoje no Brasil. A Channels tem o melhor time de especialistas do mercado, além de ter um conteúdo incrível. E se você busca se aperfeiçoar mais no YouTube e quiser conhecer mais da Channels, clica no primeiro link que vai estar no comentário fixado. E aqui pronto, colei essas partes aqui.
Vou tirar essa parte aqui de capítulo, que eu não curto muito essa divisão por capítulo aqui. Eu gosto mais de fazer a história em texto corrido mesmo, né? A história tem 8 partes, então acho que dá... 8 não, tem 9 partes, então dá pra gente começar aqui. Vamos ler a história que ele escreveu. Era uma vez em uma pequena cidade vivia um casal apaixonado, Sarah e Daniel. Eles tinham uma vida feliz, mas enfrentavam um desafio imenso. Sarah, uma talentosa pintora, ficou paralisada da cintura para baixo após um trágico acidente de carro. A casa deles, um antigo e encantador chalé, não era adaptada para a nova realidade de Sarah. Daniel era um homem dedicado e seu amor por Sarah era inabalável. Ele prometeu fazer tudo para ajudá-la a se recuperar, a viver uma vida plena. No entanto, a reabilitação era cara e seu seguro de saúde não cobria todos os custos. Desesperado para conseguir dinheiro, Daniel elaborou um plano arriscado. Ele convenceu Sarah a vender a casa, prometendo que isso financiaria sua reabilitação e melhorias à suas vidas. Relutante, ela concordou, acreditando nas palavras de seu amado marido. A casa de seus sonhos foi vendida e o dinheiro foi investido na reabilitação de Sarah. Ela estava determinada a superar a paralisia e reconstruir a vida. Enquanto isso, Daniel começou a se comportar de maneira estranha, fazendo viagens frequentes a lugares desconhecidos. Com o tempo, Sarah começou a desconfiar das ações de Daniel. Ela investigou suas atividades secretas e ficou chocada ao descobrir que ele havia usado a maior parte do seu dinheiro na venda da casa em jogo de azar e dívidas. O marido, que ela acreditava ser seu apoio mais fiel, estava fundando a família em um abismo financeiro. Determinada a reverter sua situação, Sarah confrontou Daniel com a verdade. Ele, envergonhado e culpado, revelou seu erro e profundidade de sua dívida. Sarah, apesar de sua deficiência, estava determinada a recuperar sua independência. Ela buscou ajuda de amigos e familiares, iniciou um programa de reabilitação intensivo e secretamente retornou sua paixão por pintura. Enquanto Sarah lutava por sua independência e Daniel tentava desesperadamente pagar sua dívida, a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. No último minuto, um comprador misterioso se aproximou deles com uma proposta para comprar a casa a um preço muito mais alto do que Daniel havia vendido. Era uma oferta que mudaria tudo. O comprador misterioso revelou sua identidade. Era o melhor amigo de infância de Sarah, um renomado colecionador de arte. Ele havia acompanhado a carreira de Sarah como pintora e acreditava que as suas obras se tornariam extremamente valiosas. Ele comprou a casa para ajudar Sarah a retomar a sua vida e acreditava em seu talento. Com o dinheiro da venda da casa, Sarah não só comprou sua independência, mas também se tornou uma artista de renome. Daniel, agora livre de suas dívidas, buscou tratamento para seu vício em jogos de azar e buscou reconciliação com Sarah. Eles perceberam que o verdadeiro valor da vida estava em seu amor mútuo e na determinação em superar os desafios juntos. Assim, a história da traição se transformou em uma jornada de superação, amor e redenção. A história que foi vendida como uma traição se tornou um símbolo de esperança e recomeço para Sarah e Daniel. Ou seja, aqui ele já deu a história, né? Eu vou até botar uma linha para separar cada um desses parágrafos aqui, porque agora eu vou ampliar a história, porque aqui seria uma história que não daria nem 5 minutos de história. E a gente, como eu falei, a gente precisa escrever uma história um pouco maior. Então, primeiramente, eu vou, ver quantas palavras tem aqui. Vou dar um Ctrl A, um Ctrl Shift C. A gente tem 495 palavras, então o ideal seria coisa entre 2.000 e 2.500 palavras, né? Ou até 3.000 para dar uma história maior. E como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui copiar cada parágrafo e vir aqui no ChatGPT e colocar: reescreva apenas. Lembra desse apenas, esse apenas é muito importante, porque o ChatGPT, gente, ele erra às vezes. Muitas vezes ele vai escrever coisas um pouco sem sentido, muitas vezes ele vai escrever coisas que vão destoar da coesão que a história tem. Então é importante você ter um olhar atento para ver se ele errar, tá? É muito importante isso. E aqui eu tô escrevendo, reescreva apenas o seguinte trecho. E por que eu botei apenas o seguinte trecho? Porque senão ele pode pegar e entender que eu quero que ele reescreva a história toda. Acontece isso às vezes, tá? Por isso que eu coloquei: reescreva apenas o seguinte trecho com maior riqueza de detalhes. E aqui eu vou colar o trecho que eu copiei, o parágrafo que eu copiei. E ele já escreveu um parágrafo um pouco maior aqui para mim. E aí eu vou colar aqui no documento. Eu gosto sempre de separar essas partes aqui. E vou fazer isso mais uma vez. Copiar. Reescreva, mesmo comando, apenas o seguinte trecho da história com maior riqueza
de detalhes. E pronto, já mandei aqui também para ele escrever. E aí, gente, para não tomar o grande tempo de vocês, eu vou fazer o comando aqui, volto com vocês quando a história estiver totalmente pronta e releio com vocês. Mas basicamente é isso, você vai pegar cada trecho da história e vai pedindo para ele reescrever com mais riqueza de detalhes. Aqui, eu não vou fazer isso para não tomar um tempo gigante também de vocês. Mas, por exemplo, você pode ler a história por você mesmo e inserindo fatos novos na história. E a partir desses fatos, você também pedir para o ChatGPT aumentar. Porque a história, gente, diferentemente de um conteúdo técnico, ela vem muito de questão de criatividade também. Então você não precisa ser a pessoa mais criativa, mas de repente você fala ali, poxa, aqui cabe, por exemplo, colocar como que foi a infância desse personagem e explicar por que ele fez isso. E por que não colocar na história, entendeu? Então muitas vezes cabe você olhar a história, né? Por isso que eu falo, a gente não pode, o ChatGPT ele ajuda muito a gente, mas cabe a gente também olhar a história e ver, poxa, isso aqui cabe, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá tão bom na história. E ir ajeitando a história. Então vou fazer isso, vou escrever o restante da história aqui, basicamente vocês já entenderam como que é o comando, mas para não tomar um grande tempo eu não vou escrever o roteiro todo aqui parte por parte, porque são 9 partes, aí vai ficar só eu copiando e colando a mesma mensagem aqui. Quando eu terminar aqui de escrever, de pedir pro ChatGPT escrever tudo, eu vou ler a história toda com vocês de novo, pra gente ver que a história já ficou maior, beleza? Pessoal, uma parada bem que eu tava fazendo aqui o trecho, esqueci de falar uma coisa pra vocês, muito importante, que a gente pode pedir também pra ele inserir diálogos. Então o texto vai ficar maior ainda quando ele insere diálogos. Então a gente pode botar assim, ó, reescreva apenas o seguinte trecho com maior riqueza de detalhes. Ponto. Inclua diálogos dos personagens. E aí ele deixa de só narrar, mas aí ele vai falar também sobre o que cada personagem falou. E olha só, a história ela vai ficando maior, olha só. Aqui fala, ó, Daniel falou isso, Sarah falou aquilo. Então olha só, a gente já conseguiu fazer um trecho um pouco maior. Eu voltei para trazer isso porque eu esqueci de botar esse detalhe. Então sempre também pede para ele inserir falas dos personagens, que a história com certeza já vai ficar maior. Bom pessoal, aqui nós temos o roteiro completo da história. E vamos ver com quantas palavras ficou. 2.477. Isso aqui, gente, já dá um roteiro de 15 a 18 minutos. E se a gente quisesse aumentar, a gente aumentava ainda mais. Eu só não ampliei mais ele para não tipo assim, tomar um grande tempo aqui de vocês, mas só para vocês entenderem a lógica de como que a gente vai desenvolver, quais os comandos que a gente tem que dar, né? E eu acho que não faz nem sentido, porque senão eu vou passar mais 15 minutos lendo roteiros com vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse roteiro no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado ali, para você ler o roteiro, como ficou o roteiro final, para você conseguir visualizar, caso você tenha interesse. Não vou ler ele inteiro, senão vai tomar mais 15 minutos de vídeo só eu relendo o roteiro. Mas basicamente é assim que a gente aumenta o roteiro. Então você vai ler, você vai entender, tipo assim, nos roteiros que você fizer, você vai ler, você vai precisar corrigir uma coisa ou outra. O ChatGPT não escreve o roteiro 100% correto, tá? Então a gente sempre precisa corrigir, mas já é uma grande economia de tempo. Eu levei cerca de 10 a 15 minutos aumentando esse roteiro. Ou seja, aqui vai ser bem mais rápido para você fazer do que se você tivesse que gastar 1, 2 horas escrevendo uma história do zero. Então assim, é uma coisa que é até tranquila de fazer, mas claro, vai caber você ter um senso crítico ali para avaliar e fazer os devidos acertos no roteiro, certo pessoal? Então não esquece de deixar um like, eu trouxe sim o máximo que eu pude para vocês aqui de como que eu escrevo roteiro para história, espero que isso possa ajudar vocês e até o próximo vídeo.